Passei sufoco com Uber no Chile, minha esposa e minha filha entraram em pânico, foi medo real e o motorista quase bateu o carro 3 vezes. Além disso, uma corrida que era para custar 18 mil pesos chilenos, aproximadamente, vamos colocar 100 reais aí, não fiz a conta muito de cabeça, foi para 37 mil pesos chilenos, foi para mais de 230 reais. E o que será que aconteceu? Pois é, meus amigos, mas a gente vai falar nesse vídeo sobre algo um pouco diferente. Eu vou trazer o assunto de como foi a experiência de estar no Chile com a minha família, mas calma, você que não é motorista de aplicativo, pode pegar o seu Uber lá, foi uma experiência boa, os motoristas foram legais, mas a primeira corrida que eu tive realmente me deixou com muito medo. Eu vou explicar o que aconteceu, vou falar um pouquinho também de como foi a viagem no Chile, como a gente se organizou. Ai, meu Deus do céu. Senhor Deus. Manda bala. Olha aí, hein? Principalmente, não sai gastando. Se você vai pro Chile, não sai gastando dinheiro à toa, não. Porque às vezes a gente gasta muito dinheiro antes de viajar e chega lá e percebe que não precisa de tudo isso, tá? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Primeiro eu quero contar por que eu fui pro Chile. Agora nas férias a gente foi, ficamos ali 5 dias. A minha esposa teve um sonho no começo do ano, onde no sonho ela via neve, ela estava em cima de ali um teleférico. E aí ela me liga, acho que foi no feriado prolongado, eu tava trabalhando, ela me liga, ó, nós vamos pro Chile, nós vamos pro Chile, nós vamos pro Chile. Eu vou fechar aqui, eu não tenho dinheiro, nós vamos pro Chile, você vai pagar a primeira parcela da viagem no cartão, você vai se virar para trabalhar, trabalha mais, falou assim pra mim. E depois eu pago aqui o cartão, eu vou pagando a viagem toda, eu vou pagar a hospedagem e o avião, e você, no caso, ela falou pra mim, guarda o dinheiro pra gente gastar lá com alimentação e passeio. E foi exatamente dessa forma, eu tô falando isso pra você entender como surgiu essa ideia de ir pro Chile. Ali foi em janeiro, finalzinho de janeiro para fevereiro. E aí, a gente realmente viajou agora no dia 18, chegamos no dia 19 e retornamos no dia 23 pro Brasil. E eu vou falar sobre essa viagem para quem, digamos assim, quer fazer um passeio mais econômico e evitar a perrengue. Mas a primeira coisa que eu quero falar, para quem me segue é motorista de aplicativo, é sobre as diferenças de Uber aqui no Brasil e no Chile. Logo de cara você percebe que é bem diferente lá, tá? Os veículos lá, eles são veículos mais SUVs, são veículos maiores, os carros são mais imponentes, tá? Isso é importante, eu vou falar sobre isso. E outro ponto também, por que eu passei o perrengue na primeira corrida e tive medo? Inclusive a minha esposa não queria mais andar de Uber lá, ela queria andar de táxi. Só que depois a gente foi descobrir que o Uber que a gente pegou lá no aeroporto não era Uber, era táxi, era um Versa. Era um carro preto com teto laranja. E quando você chega numa cidade onde você não conhece absolutamente nada, e você chama no aplicativo, vê a nota do passageiro, do motorista, perdão, 4,89, chegou um senhor de idade, ele deveria ter uns mais de 60 anos, ele não desceu do carro, não desceu, e tá aí tudo bem, porque Uber aqui também, muita gente não desce, tá tudo bem, não tô falando sobre isso. Chegamos lá, ele abriu o porta-mala do Versa, quando a gente foi colocar as malas, lotado de entulho e terra. Ali já assustou. Carro sujo. Quando a gente foi entrar no carro, o carro tá bem sujo. E não tinha me ligado que era um táxi. Depois, durante a corrida, eu percebi que era um táxi. Mas ali, o que eu vou fazer com a minha família numa cidade às 2 da manhã? Eu vou falar, para o carro em algum lugar e vamos chamar outro aplicativo? Sem conhecer absolutamente nada. Então a gente foi ali com medo até o hotel. E o que acontece? Ao iniciar a corrida, ele estava dentro de um estacionamento ali. O aeroporto, para quem não sabe, e é importante você que é motorista de aplicativo no Brasil, entender que lá no Chile, e você que é passageiro também, a Uber não está legalizada, tá? Se trabalha há 10 anos no Chile, eu falei com alguns motoristas, de forma como era no Brasil antigamente, com aquele medo de ter o carro apreendido, com medo de fiscalização. No Chile é assim. No Chile, qual empresa é legalizada? A Cabify. Lembra-se da Cabify, galera aqui do Brasil? No Chile, a Cabify é legalizada, mas eu não sabia disso. E aí a gente chama o Uber
e faz essa primeira corrida, descobre que é ilegal, você tem que tomar cuidado no aeroporto para embarcar, e por isso talvez o taxista deve ter feito alguma mutreta, onde ele cadastra o táxi como veículo comum. E aí eu faço essa corrida, ele deixa a gente na porta do aeroporto, e ao entrar no carro, voltando lá, a gente teve dificuldade para encontrar ele, depois entramos em contato, ele foi bem legal, parou, a gente entrou no carro, o carro sujo, porta-mala sujo. Quando a gente vai andar, logo de cara, vem um carro e assim, o taxista, que no caso era um motorista de aplicativo, ele simplesmente não deu passagem pro cara. E deu uma freada brusca, quase bateu o carro na nossa frente. Na hora minha esposa olhou pra mim, minha filha, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Olha onde eu botei a minha esposa e minha filha, quando eu chamei esse carro. A gente poderia ter pego a van. Mas como a gente queria chegar logo no hotel porque era de madrugada, eu chamei o Uber. E por ser motorista de aplicativo, a gente cria aquela casca assim, não, vai dar tudo certo. E na verdade não. E aí saindo dali, ele sai do aeroporto do Chile, entra numa pista, tipo como se fosse aqui no aeroporto de Guarulhos, a L. Smith, né? Pra quem é motorista vai entender. Você sai naquela pista, e saindo naquela pista, lá não tem radar de velocidade. E se tem, a galera é outra pegada. O cara chutou. Nessa que ele chutou, ele não deu seta para entrar para a esquerda, veio um carro, quase bateu, ele meteu a mão na buzina. E lá é muito comum, e várias vezes os motoristas de aplicativo lá, inclusive, metem a mão na buzina com força. Não é que nem a gente que faz uma buzininha assim, não. O pessoal vai lá e taca a mão na buzina assim, ó. Fazem tipo isso. Aí, cara, assustei. E aí depois, quase chegando no hotel, mais uma vez ele quase bate o carro. Bom, chegamos no hotel, minha esposa falou, o que é isso? Eu não quero mais andar de Uber, amanhã a gente vai dar outro jeito, chama o táxi. Só que até então, eu tava desconfiada que era táxi, porque era um carro preto com teto, e ele tinha um aparelhinho que desconfiou que era o taxímetro. Então você que tá assistindo esse vídeo, que no título tá dizendo, passei sufoco, tive medo de andar de Uber, calma, porque era um táxi. Mas o que me deixou mais chateado, que essa corrida aqui estava em 18 mil pesos chilenos, e para você fazer a conta é muito simples, pessoal. Lá tudo aparece assim, 18 mil pesos chilenos. Como você faz a conversão? Você exclui as 3 últimas casas decimais e multiplica por 6, que é o valor do dólar. Então, você vai pegar 18 e vai multiplicar por 6. Esse é o valor em real que vai dar a corrida, tá? Só para você entender. E aí, essa corrida foi para 37 mil pesos chilenos. Aí você tem a taxação, IOF, taxa de cartão de crédito, que eu usei naquele momento. A corrida foi para mais de 230 reais. No dia seguinte, quando eu acordo, eu olho e falei, meu Deus, o que é isso? Paguei caro por um carro sujo, por um serviço ruim e fiquei revoltado. Só que aí você acorda de manhã, você tem os compromissos. Você não tem tempo de ficar reclamando com a Uber, perdendo tempo para conseguir o reembolso. E eu acho que muito turista passa isso pelo mundo, no Brasil, em todos os lugares. E aí, eu hoje, voltando de viagem, mandei mensagem para Uber e quero ter um reembolso, porque eu não achei justo o que aconteceu. E aí traz uma reflexão pra gente que é motorista de aplicativo, que às vezes vê os passageiros reclamando de algumas questões e não entende. Porque a experiência do motorista ruim interfere e prejudica muito na vida de um motorista que trabalha corretamente. Então, para mim botar uma pedra nesse assunto inicial desse problema que eu tive com o motorista, sim, eu acho que ele fez alguma mutreta, alguma coisa de errado, esticou corrida, não sei. Eu sei que dobrou o preço da viagem. O que era para mim gastar 18 mil pesos chilenos foi para 37 mil pesos chilenos e eu gastei, ao invés de 100 reais, gastei 230 numa corrida de 18 quilômetros. Bom, vou falar sobre os carros no Chile e depois eu vou falar sobre a viagem. A diferença de carros de Uber no Brasil e no Chile e também os carros que circulam pela cidade. Primeiro lugar, marcas como Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Ford, quase você não vê no Chile. É muito pouco. O que mais tem no Chile é impressionante a quantidade de carros chineses. E quando você fala carro chinês, não é os elétricos, mas calma aí que eu vou explicar. Você vê muitos carros japoneses lá. Então, você vê a marca Mazda domina, tem muito carro, pelo menos em Santiago, no Chile, da marca Mazda. Parecem carros, inclusive, Mercedes, mas tem aquele símbolo que parece uma águia, assim, né? É um símbolo assim, que é da Mazda, que é uma empresa também, se eu não me engano, japonesa. O que tem muito lá? Tem Toyota, mas não tanto, não vi tanto. Você vê muito Suzuki, bastante. Hyundai bastante. No caso da Hyundai, que não é japonesa, mas ali
você tem uma participação muito grande da Hyundai lá. Você não vê HB20, não existe. O que você vai ter um compacto lá, que é o i10, tá? Que é uma versão menor do HB20, tem o hatch e o sedã. Ou você vai ver o Elantra. O Elantra lá tem bastante. Inclusive o Elantra é meio que o sedã que entra no Comfort em massa lá, meio concorrente do Versa. E inclusive a Nissan também tem bastante participação lá, com Versa, outros veículos maiores, e você tem muito, mas muito carro chinês. Teve uma marca especial lá que eu vi em todo lugar, que é MG. É um símbolo MG mesmo, assim, bastante, muito carro no Uber Black, muito carro no Comfort. Inclusive eu tive a oportunidade de andar, é um carro bem bacana. Conversei com o motorista falou muito bem, ele tem o carro há 5 anos. Eu não quis gravar nada porque eu tava em férias lá, pessoal. E aí a gente realmente não quer ficar em rede social e tudo. Mas eu também peguei o Toyota Yaris. E entra no Uber Black, um carro muito bonito. E eu acho que vai bombar de venda aqui no Brasil o Yaris. Porque é um carro realmente ali com acabamento muito bacana. O motorista falou muito bem. E os carros no Chile são mais baratos que no Brasil, porque o imposto lá é menor. Então o Brasil o real é uma moeda fraca em comparação ao peso chileno. Isso que eu percebi, porque lá tudo é caro pra gente que é brasileiro, mais caro do que o real. E os carros também, aqui no Brasil é muito imposto. Então, pensa o seguinte, o padrão de carro no Brasil, de carro 1.0, isso aí não tem no Chile. O padrão de carro no Chile é de carro 1.6 para cima. Tipo, o carro que, quando você considera carro popular lá, é como se fosse Elantra, esses carros assim. Você tem os basicão, os de entrada, que é um Chevrolet Spark, que se eu não me engano, que é um carro compacto. Tem esse i10, que é da Hyundai. Tem o Clio, não tem o Kwid. Então esses são os carros de entrada lá. Então basicamente é isso, tá? Andei Uber Black. Quais os carros que tinha lá? Cara, eu andei muito, 2 ou 3 vezes que eu peguei o Black para testar lá. Eu andei daquela Kia Niro híbrido. Inclusive, as 2 últimas corridas que eu fiz, uma com uma moça e a para o aeroporto para ir embora, foi no Kia Niro. Então você vê que o padrão dos caras é diferente. No Chile, o Uber, o padrão é de carros maiores, tá? Então, basicamente, 4 dias não dá para mim falar muito, até porque 2 dias eu fiquei fazendo passeio pela cidade de vans, né, de transfer, e às vezes que eu andei de Uber, mas mesmo assim, cara, eu andei muito de Uber lá, hein, cara. Se eu pegar aqui, eu devo ter andado com uns 11 carros. Quer ver? Eu vou pegar aqui rapidamente, ó, vou mostrar aí do lado para vocês. Olha a quantidade de corrida que eu fiz aqui, ó. Então, ó, bastante carro. Então eu peguei aí, ó, vários tipos de corrida, muita corrida no Comfort que eu fiz. E eu andei, eu acho que umas 12 ou 13 vezes de Uber por lá. Agora eu quero falar sobre como foi a experiência no Chile, tá? Agora nessa época, o Chile não está tão frio. Nós estamos em julho de 2025. Então, inclusive antes de ir, a gente viu muito vídeo na internet botando medo, a galera falando que o Chile não estava com neve, que o Chile estava ruim para viajar. E quando eu fui para lá, a experiência que eu tive foi maravilhosa. Realmente, fazem muitos dias que não chove no Chile. E por não chover, com o frio ali nas alturas das montanhas, algumas regiões não estão com o aspecto de gelo. Por quê? Porque se fica muito tempo sem chover, com o frio, aquilo não se transforma em gelo. E não é questão de nevar, é questão de que a umidade da chuva com o frio vira gelo ali nas montanhas. Mas no Vale Nevada, que é a parte mais alta. Olha a pista de esqui, que da hora, gente. Isso aí deve fazer uma força, deve fazer bastante força Muita a estação de esqui, muita gente se divertindo. Tá bacana lá. Em El Colorado, que é outra estação de esqui também, muito gelo, muito legal. Foi onde a minha esposa realizou o sonho de andar no teleférico e ter a vista do gelo. Agora, Farellones, que é a estação, para quem não pratica esqui, ali não tem neve nenhuma, realmente não tem gelo. E quem foi com criança para se divertir, realmente ali não tinha. Então, a gente optou por fazer um passeio que se chama passeio panorâmico. E esse passeio panorâmico, a gente pegou a van,
E aí a gente fez o passeio conhecendo todas as estações. Só que durante esse passeio não inclui a entrada nos parques, até porque a gente não esquia. E ali eles levam a gente a alguns pontos onde não é dentro do parque, mas onde tem gelo. E ali você pega, aluga, a gente alugou um negócio de escorregar lá e se divertimos muito, então foi muito legal. A gente chegou na sexta, no sábado a gente foi para Portillo, conhecer a lagoa linda lá de Portillo. É uma viagem demorada, foram 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, mas tem paradas e é bem legal, sai bem cedo. E na segunda-feira a gente foi ali conhecer as partes das montanhas ali, né, das cordilheiras, e foi muito legal. Então, você que pensa em ir pro Chile, que está assistindo esse vídeo, que é num canal de motorista de aplicativo que falou sobre os perrengues de motorista de aplicativo, o que eu posso dizer para você é o seguinte: vá pro Chile. Independente se você está vendo na internet se está com gelo ou sem gelo, nas estações mais altas vai ter gelo. Então, você que não esquia, você que não quer fazer atividade, faça o passeio panorâmico. Vai valer a pena, vão te levar nos pontos certos, nos pontos bacanas, onde vai ter a neve, você vai poder bater foto, se divertir e de repente não gastar pagando para entrar num parque que você não vai praticar a atividade de esqui ou snowboard. Então, para a grande maioria das pessoas, o passeio panorâmico é excelente. Você vai pagar ali o preço da van, que vai girar em torno de R$200, R$250 por pessoa, e eles vão passar o dia todo com você. A mesma coisa para Portillo, talvez um pouco mais caro, mas você vai fazer esse passeio e você vai conhecer a cultura do Chile, né, que é muito legal. Então a experiência que eu tive foi maravilhosa. Agora, vamos para a parte sobre gastos, né? Primeiro lugar, muita gente, eu percebi um erro de muito brasileiro lá, que quando ele vai ali pro Chile, ele fica preocupado em trocar dinheiro. Então, um erro que eu cometi, por eu assistir tanta gente na internet, no TikTok, botando medo no brasileiro, vá com um pouco de peso chileno pro Chile. Vá pro Chile com dinheiro em espécie. E eu não precisei de nada disso. Eu só fui usar o peso chileno quando eu quis. Se eu tivesse feito essa viagem sem gastar absolutamente nada de peso chileno, daria certo. O único lugar que eu iria precisar, talvez, seria para alugar o negócio de escorregar, porque tinha um imigrante lá peruano que estava alugando por 10 mil pesos chilenos, que dava R$60 aproximadamente. Tudo que eu usei foi através do cartão Wizy. Quem me indicou o cartão, inclusive, foi o Samuel, nosso amigo do Falando de App. Quando ele foi pro Chile, ele utilizou. Isso aqui é o que você precisa. Você cadastra no Uber, você passa como débito em todos os lugares, e você vai trabalhando, você que é motorista de aplicativo, ou você que não é motorista de aplicativo, você vai guardando dinheiro aqui, em vez de deixar na tua conta. Você vai guardando dinheiro aqui, ou deixa na tua conta, e aí você transfere para esse cartão. Uma coisa que eu não sabia, que é muito importante nesse vídeo: o Pix funciona lá. Você consegue transferir dinheiro da tua conta para, por exemplo, essa conta aqui, estando no Chile. Você consegue pagar a conta no Chile. Você consegue, inclusive, com as companhias de turismo, que a maioria é brasileira lá, fazer Pix em real para eles. Então, muita coisa, você não precisa gastar dinheiro com bobagem, se precipitando com dinheiro em espécie, sendo que você pode utilizar o Pix. Agora, para você comer num restaurante, para você andar de Uber, isso aqui resolve a tua vida. Como que você faz? Você vai depositando em real aqui, aí vai estar lá, 3, 4 mil reais em real. Você converte para peso chileno, ele vai cobrar o IOF, vai cobrar as taxas e vai transferir o dinheiro. E aí você, com a moeda local, você vai utilizar esse cartão do Wizy. Excelente. E aqui no Brasil funciona. Isso aqui é uma coisa que eu vou guardar para mim e vou usar. Qualquer outra viagem que eu for usar um dia internacional, vou usar esse cartão. E não é propaganda não, galera. Isso aqui é sensacional. É muito bom e facilitou demais a minha vida. Então vamos aos pontos do que você que vai pro Chile ou quer ir pro Chile no ano que vem, ou esse ano e tá assistindo esse vídeo. Não sai comprando um monte de roupa desnecessária. Tenha um bom casaco, 2 bons casacos é suficiente. O principal, tenha segunda pele. Segunda pele é um tecido que você vai comprar no Decathlon. Você vai comprar uma calça e uma camiseta de manga comprida, que ela vai aquecer o seu corpo. Muitas vezes isso já vai ser suficiente para você. Na cidade eu não usei, somente quando eu fui para os passeios. Outro ponto, cuidado com o aluguel de roupa. As companhias de turismo vão te levar num clube que tem lá de tênis, que lá é bem mais caro. Então
Então, no primeiro dia a gente gastou mais, alugou lá, as roupas são mais bonitas. A minha esposa, principalmente, gostou mais das roupas lá, que são lindas. Mas, pela metade ou 3 vezes menos, você aluga na roupa, chama-se Casa de Neve, na loja lá, na loja rosa, você vai pagar R$80 no kit completo. E tem a azul que é 60. Então, você aluga a roupa com a bota, só a luva que você precisa comprar. Até o óculos eles vão te prestar. Então vai ficar bem bonitas as fotos e você vai economizar. O problema é que assim, mulher normalmente a gente sabe que é mais difícil. Elas vão ficar lá 1 hora para achar uma roupa porque muitas vezes não serve. Então a dificuldade não foi comigo. Eu botei uma jaqueta, uma calça, tá resolvida a minha vida. Minha esposa já foi mais difícil. Mas mesmo assim, minha esposa e minha filha ficaram lindas nas roupas no segundo passeio que a gente fez com esse aluguel numa loja mais simples, numa loja com preço mais acessível. Os brasileiros, eles sabem realmente trabalhar e ser comerciante. Os brasileiros lá no Chile, realmente, eles estão fazendo a diferença porque eles estão com bons negócios. Então o turismo brasileiro é muito forte. A questão do comércio brasileiro é muito bom nessa parte, eles sabem abordar muito bem e a gente acaba economizando, porque o brasileiro está cobrando o preço mais justo ali do que muitas vezes o pessoal no Chile ali, que trabalha com produtos até mais caros. A alimentação é mais cara do que no Brasil. Arroz e feijão você quase não tem lá. Você tem muito hambúrguer, muita coisa mexicana. Então, guacamole, você vai comer muito guacamole lá. Locais onde eu fui que eu recomendo você ir, no Sky Costaneira, que é o maior prédio da América Latina, não, da América do Sul. Tem 300 metros de altura. Lá tem uma hamburgueria Hard Rock, café, muito top. Você vai pagar um preço um pouco mais caro do que no Brasil, numa hamburgueria. A gente comeu também, no último dia, foi no mercado municipal e comeu caranguejo. Não é barato, tá? Você vai gastar uma grana boa ali, mas é uma experiência interessante. E do mais, a alimentação no Chile, ela dá saudade da comida brasileira. Mas é cultura, a gente vai comendo outras coisas. O que eu tenho a falar pra você que vai pro Chile, tá? Pra finalizar um pouco esse vídeo. Não se precipite, cara, em sair comprando um monte de coisa, cara. Às vezes você vai gastar dinheiro à toa. A gente foi pra lá e na companhia que a gente fez, a gente não se atentou. Então, assim, só podia ir com a mochila, né? Então era só mochila e aí a mala a gente teve que pagar a parte. Então, às vezes, a gente sai se precipitando demais. Todo passeio que eu faço, eu sempre calculo da seguinte forma: R$1.000 por dia de passeio. Eu, minha esposa e minha filha, em média, a gente calcula qualquer viagem que a gente faz no Brasil, sempre foi, para não passar perrengue, dentro do nosso padrão. Tem gente que vive um padrão muito acima do nosso, tem gente que vive num padrão muito abaixo. Então, assim, vai ficar 5 dias lá, 4 dias, eu acho que gastar R$1.000 por dia dá para você conhecer tudo. Às vezes vai até sobrar e às vezes vai até faltar, depende do que você vai fazer. Se você for nos parques, você vai gastar mais. No site tem o valor dos parques. Se você vai fazer um passeio na cidade, não andar de Uber, andar de metrô, é possível. Então é basicamente isso que eu digo. Então eu me programei dessa forma. Foram 6 meses guardando toda semana R$200 por semana lá no cartão aqui para poder chegar na viagem e não me endividar. E no mercado, no Jumbo Eletro, lá você consegue economizar, comprar as coisas para você não ficar gastando na rua. Se você não quiser andar de Uber, o metrô vai te atender muito bem. Tome cuidado apenas com troca de dinheiro em casas de câmbio, para você não pegar notas falsas. Não demole ficar andando, sempre coloque, eu sempre andei com as coisas guardadas, né? Então não fiquei com muita exposição de celular na rua, mas senti o Chile mais seguro, inclusive, do que São Paulo. A cidade do Chile é muito limpa, você não vê sujeira na rua. Eles são um povo bem reservado, mais frio, mais educado. Aonde eu vi sujeira no Chile, infelizmente, foi no caminho das cordilheiras, no caminho também que a gente fez para Portillo, na parada. A gente vê que nas paradas onde bate foto, você vê que algumas pessoas jogam o lixo no chão, e normalmente são os turistas, que são os brasileiros ou os argentinos, que são os que mais viajam por lá. Então basicamente é isso, tá? Dá para você se divertir no Chile, curtir o Chile sem gastar muito. Deixe para fechar os passeios lá, não precisa se afobar de reservar agora. É lotado e se não vai ter vaga. Cara, você fecha com 1, 2 dias de antecedência. A gente foi pro Chile e a gente fechou o passeio no dia que a gente chegou na sexta, no sábado, a gente conversou com a agência, o nome da agência que eu fechei é Bora pro Chile, acho que é isso, Bora pro Chile. Acho que eu tenho aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui.
Ó, bora pro Chile, é isso aí. A gente fechou por WhatsApp com eles, eles pedem uma reserva antes, e aí a gente deu a reserva, no domingo já foi o passeio, os caras são muito pontuais, chegaram cedinho. Não precisa você ficar fechando as coisas com antecedência. Não fica com esse medo de que não vai dar, de que não vai ter. Se você tem 4, 5 dias para ficar lá, chega o primeiro dia. No primeiro dia eu cheguei, eu fiz o tour pela cidade, conheci a cidade, tudo ali de Uber, a pé. No segundo dia, no domingo, a gente fez o passeio para Portillo. No terceiro dia, a gente foi, que foi no caso a segunda-feira, foi para Cordilheira. E no quarto dia, a gente passeou novamente pela cidade e fez compras. Tudo você vai encontrar, os roteiros e tudo na internet. Tem um monte de gente falando sobre isso. A única coisa que eu falo para você, não se precipite para sair gastando dinheiro à toa. E eu finalizo esse vídeo dizendo, calma, andar de Uber no Chile é tranquilo, é seguro. Mas eu tive uma má experiência com o primeiro carro. Tá? Todos os motoristas me atenderam muito bem lá e a experiência foi muito bacana. Eu não usei a Cabify porque eu tinha que baixar, a Cabify estava toda em inglês, aí eu não estava afim. Achei que a Cabify estava até mais barato do que o Uber. Lá funciona a Didi também, que é a 99 lá, e o InDrive também. Mas eu preferi não me arriscar e fiquei ali no padrão usando o aplicativo da Uber. Bom, basicamente essa é a minha experiência. Não deixe de sonhar, não deixe de querer o melhor para você, para sua família. O importante é se você se planejar. Então, pô, Daniel, eu sei que é difícil, a gente é motorista de aplicativo, não ganha tão bem, mas eu quero viajar com a minha família no ano que vem. Comece a guardar dinheiro desde agora. Abre uma conta, que nem eu falei na Easy, não é propaganda não, gente. Mas se você for depositando dinheiro aqui, lá na frente você já vai ter o dinheiro, vai depositando todo mês ali, ó, 200, 300 reais. Ao longo de um ano você vai ter um dinheiro na conta. E quando você precisar, você viaja sem se endividar. Porque pra gente que é motorista de aplicativo ou qualquer outra pessoa que está assistindo esse vídeo, eu acho que o mais importante é a gente não se endividar. Eu falei sobre não sair comprando um monte de roupa para ir pro Chile, por quê? Porque às vezes você se precipita, gasta um monte de dinheiro e quando você chega lá, você não vai usar. E se você passar frio, aluga uma roupa. O aluguel de roupa de 80 reais por dia, você pode utilizar a roupa não somente para ir nas estações. Então, para e pensa. É melhor fazer as coisas com o pé no chão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, tamo juntos e até mais. Valeu, tchau.